De volta, já aqui com Bem Assim. Olha só, agora você vai conferir aí uma entrevista que eu gravei ontem com a deputada estadual Jó Pereira. Nós conversamos um pouco sobre a participação da mulher, o espaço da mulher na política. Você vai poder conferir tudo isso agora. Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, maternidade e carreira vêm sendo discutidos na sociedade, ganhando espaço também no cenário político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E o exemplo, de luta feminina na política aqui em Alagoas é a deputada Jó Pereira, que fala com a gente agora por Skype. Olá, deputada, obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Um bom dia para todos, para todas que nos ouvem, a todos os que fazem a TV Mar, Canal 25. É isso, e assim, a gratidão é minha também por essa sensibilidade em estar dando visibilidade ao papel da mulher na política. Sim. Então, fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que o canal vem fazendo e ressaltando a importância de sempre estar dando visibilidade à participação, não só da deputada Jó Pereira, mas também de outras mulheres no cenário político e nos cargos de liderança. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto. Deputada, na sua opinião, esse debate sobre a mulher na política, ele ainda se encontra muito distante do que é o ideal, do que seria o desejado? Eu poderia dizer que o debate ele anda bem avançado. O que nós precisamos é construir um novo imaginário, né? E esse imaginário de que é possível a mulher exercer cargos de liderança, é possível sim a mulher estar na política, ele é feito muito mais pelo exemplo, pela ocupação desses espaços de liderança. Desde os espaços dentro dos conselhos, até os espaços nas câmaras de vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, até cargos no Executivo. É importante que a mulher esteja participando, e aí é o que não está avançado, é a ocupação desses espaços por nós mulheres. E a gente traz como exemplo o Congresso Nacional. Quantas mulheres, num passado muito recente, só temos isso agora, com a senadora Simone Tebet, que foi presidente da CCJ, e agora com a nova presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, mulheres ocupando esses espaços. Mas no passado recente, mulheres não ocupavam as principais, a presidência das principais comissões no Congresso Nacional e também é um fenômeno que se repete, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa. As mulheres estão, sim, na presidência até o ano passado, apenas na presidência da Comissão da Mulher. Esse ano, estamos na presidência da Comissão da Mulher, mas também estamos na presidência da Comissão de Educação, mas a maior parte das principais comissões não tem mulheres presidentes. Então, assim, volto a dizer, cargos de destaque, cargos de liderança precisam ser ocupados por mulher, para que as pessoas comecem a entender que a mulher pode, que é possível e que a mulher está vindo a participar desses espaços, ela está trazendo, não só beneficiando a pauta feminina, mas a sociedade como um todo, trazendo um equilíbrio para as pautas políticas, para a construção de políticas públicas extremamente importantes. Sim. A gente consegue falar algo, trazer alguma razão sobre por que isso acontece, por que muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar esses cargos no poder? A gente sabe que a política, por muito tempo, foi um ambiente bastante masculino, né? Majoritariamente. Exatamente. A gente tem aí um processo histórico, né? Só para a gente ter uma ideia, há pouco mais de 80 anos, a mulher começou a votar. Então, assim, antigamente, antes de ter reconhecido o direito ao voto, a mulher sequer votava, sequer participava do processo decisório. Então, é um passado histórico que a gente, há 80 anos, mas é muito recente. O homem sempre participou dessas decisões e de uma maneira muito natural. Então, as mulheres participam do cenário político, das discussões políticas num passado que não é muito distante. Outros fatores também dificultam a participação dessa mulher, como é o caso da tripla jornada, né? Nós mulheres temos, infelizmente, ainda
que ser responsável pela maior parte do trabalho doméstico, pelo mercado, né, pelo avanço no mercado de trabalho, e aí fica muito difícil a mulher ter como opção avançar na política. Então, assim, é necessário que a gente possa criar uma cultura de divisão desse trabalho doméstico, de divisão do cuidar da família, do cuidar dos filhos, do cuidar da pessoa idosa, do cuidar das atribuições domésticas que, infelizmente, elas sobrecarregam as mulheres na sua grande maioria. Então, assim, esse também é um dos fatores que dificultam o acesso da mulher. Fora isso, o próprio preconceito, a razão de achar que a mulher não tem, mesmo tendo uma escolaridade maior, nos últimos anos a mulher tem alcançado uma maior escolaridade que os homens, mas muitas pessoas acham, por puro preconceito, que as mulheres não devem ocupar espaços de liderança. Então, assim, fica aqui a minha colocação de que, infelizmente, numa sociedade extremamente machista, que é a que vivemos, principalmente aqui em Alagoas, que nós somos um estado da região Nordeste, não podia ser diferente culturalmente. Nós temos uma sociedade extremamente machista, onde nós vemos, assim, por exemplo, nessa pandemia, as mulheres são as mais afetadas, justamente porque o trabalho doméstico, ele mais que duplicou, fora toda a necessidade do alimentar, do cuidar, do educar os filhos, ainda tem a educação formal que veio para dentro do ambiente doméstico com o fechamento das escolas. Mas quem toma a maior parte das decisões são os homens. Né? A gente percebe quando há uma reunião, uma discussão, ou até mesmo um informe de decisão, tudo isso é feito por homens, né? Então, assim, fica aqui as minhas considerações que nós precisamos incluir a mulher dentro desses espaços de decisão, dentro das tomadas de decisão, porque, com certeza, isso vai fazer bem a toda uma sociedade, trazer novos caminhos, uma nova visão, equilibrar, tornar a representatividade mais justa, porque hoje as mulheres elas são mais do que 50% da população, mas infelizmente existe uma subrepresentação. E eu estou falando de uma legislatura, e olha que eu estou falando da primeira legislatura em Alagoas, que nós temos 5 deputadas participando do parlamento alagoano. E uma deputada, que no caso fui eu, que foi a mais votada entre todos os deputados e deputadas aqui em Alagoas. Isso é histórico. Então, assim, nós estamos, e é natural que esse avanço seja histórico, né? Uhum. Nós não podemos parar de avançar. Nós temos que, enquanto mulheres dessa geração, receber toda uma herança de conquistas das mulheres de gerações anteriores e continuar avançando nessa pauta. É claro que contando com a ajuda dos homens. Não tem como as mulheres não tem como avançarmos sem que haja um reconhecimento também por parte dos homens de apoiamento a essa necessidade de equilíbrio de representação. Isso mesmo. Deputada, a senhora falou aí, né, sobre um pouquinho da sua trajetória pessoal. Foi muito difícil para chegar onde hoje a senhora se encontra, por exemplo, ser a deputada mais votada, né, tanto entre homens e mulheres. Foi muito difícil essa trajetória? Eu vou dizer uma coisa, assim, o meu lugar de fala é diferente do lugar de fala de muitas mulheres. Foi difícil, sim. Uma das decisões mais difíceis foi assumir a vontade de estar na política. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu tenho dois momentos do despertar para a política, né? Um do grupo político do qual eu faço parte, e isso facilitou muito a minha trajetória, porque eu não fui uma mulher que quis entrar na política pelo fato de ser mulher. O chamamento veio pelo grupo político do qual eu faço parte, que também tem outra mulher política, que é a prefeita Pauline Pereira, que foi prefeita em Campo Alegre durante 8 anos. Então, assim, esse chamamento de grupo político me fez despertar em mim o desejo de estar na política enquanto mulher. E aí o segundo momento foi justamente quando eu participei da primeira audiência pública do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, aqui na Assembleia Legislativa, onde eu pude me deparar com
toda a problemática trazida pela sociedade, e a partir daí eu percebi, vivenciei a importância do dialogar com a sociedade, como é importante o político, qualquer pessoa que detenha qualquer cargo público, e eu gosto de ressaltar a participação política, porque nós somos eleitos enquanto deputados, enquanto vereadores, prefeitos, senador, governador, para representar e para sermos representantes do povo, né? Representar e colocar como prioridade as principais demandas da sociedade. Sim. E nessa audiência pública, eu pude perceber como a mulher alagoana precisava de uma representatividade muito mais forte. E aí, apesar de não ter sido eleita, levantando a bandeira da participação da mulher na política, da necessidade de fortalecer a mulher, das pautas de garantia dos direitos dessa mulher, eu, a partir desse momento, comecei a perceber que essa era uma das minhas grandes missões. Porque eu gosto muito de pensar que tudo aquilo que a mulher, que nós lutamos para conquistar, tendo a mulher como centro, a gente atinge não só a mulher, a gente atinge a toda a família, ao seu companheiro, aos seus filhos, os idosos, porque somos nós mulheres que sofremos todas as consequências e também é uma fala muito constante minha, somos nós mulheres que somos as principais órfãos da ausência de uma política pública de Estado, de políticas públicas contínuas, de políticas públicas consolidadas em evidências, em dados. Então, somos nós mulheres que sofremos com, por exemplo, a falta do atendimento oncológico, a dificuldade de acessar o combate ao câncer, a dificuldade de acessar o tratamento do câncer. Ou nos atinge diretamente, porque o câncer de mama é a principal causa de morte entre nós mulheres, ou atinge os nossos filhos, ou atinge os nossos companheiros, e somos nós que, na grande maioria das vezes, cuidamos da família. Cuidamos dos nossos filhos quando adoecem, cuidamos dos nossos companheiros, dos idosos. Então, assim, a ausência da política de saúde afeta a todos, mas afeta de maneira muito especial nós mulheres. Agora mesmo, durante essa pandemia, a falta da escola, a ausência da escola enquanto instituição, e eu não estou falando de educação, eu estou falando da escola, do espaço Sim. físico, ela está afetando diretamente a nós mulheres, porque são os nossos filhos que estão em casa, sem acesso à educação formal, de uma maneira mais ampla, sem ter oportunidade de socializar com outras pessoas, de socializar com os amigos, com os professores, de conhecer a diversidade que permeia a nossa sociedade. Somos nós mulheres que em casa temos que nos esforçar, temos que nos desdobrar para fazer frente a essa ausência da escola nesse momento de pandemia. Então, assim, fica aqui a minha constatação de que somos nós mulheres que sofremos muito mais com a falta das políticas públicas de Estado contínuas, consolidadas, monitoradas, avaliadas e com base, claro, em evidências, que tenham como prioridade a necessidade da nossa sociedade e não, muitas vezes, a necessidade política eleitoral de quem decide. Deputada, para a gente fechar aqui esse nosso momento, qual que é a mensagem, então, que nós podemos deixar sobre esse assunto, sobre esse tema, para as pessoas que estão nos assistindo? E também, assim, eu até gostaria que a senhora já incluísse nessa fala final, né? O que é que tem sido feito ou como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para ter a mulher ela mais inserida, né, na política e também nos poderes? Primeiro, eu gostaria de dizer a essa mulher, principalmente a essa mulher que me ouve agora, porque são duas mensagens diferentes. Eu gostaria de direcionar a todas as mulheres que me ouvem que procurem participar. Procurem, além de participar do processo político, procurem conhecer quem são e quais são as mulheres que as representam. É muito importante prestigiar dentro do processo de escolha uma mulher, né? Então procure entender, claro que ninguém vai votar por votar em uma mulher, não é isso. Nós vamos conhecer essa mulher e dar a oportunidade às mulheres de nos representar enquanto mulheres. Também, infelizmente, a gente precisa
salientar isso, nós mulheres precisamos vencer a etapa de dizer assim, a minha geração, a sociedade que eu vivo, a minha comunidade precisa da minha participação. E ela pode ser política eleitoral? Pode, mas ela pode ser a partir do conselho da escola, ela pode ser a partir de um trabalho voluntário. Então, é necessário que essa mulher tome esse espaço político, e aí eu falo de uma forma muito geral, tanto dentro das comunidades como dentro dos conselhos de determinado, como é o caso do Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Escola do seu filho. É importante que essa mulher participe ativamente dessa tomada de decisão e se sinta sujeito de direito, no sentido de sujeito pronta para participar desse processo político eleitoral. E a minha outra mensagem vai para os homens que me assistem agora. Apoiem as mulheres. Apoiem essas mulheres, porque não é fácil assumir todas essas responsabilidades dentro do ambiente doméstico. Muitas vezes, e nós sabemos que a maior parte não, mas uma grande parte dos ambientes familiares, as famílias hoje têm como chefe de família uma mulher, ou seja, ela ainda tem que buscar a sobrevivência da sua prole, da sua casa e, além disso, participar desse espaço político. Apoiem as mulheres. Elas precisam e eu preciso, você precisa, a sociedade como um todo precisa. Fica aqui a minha mensagem e as escolas. Educação. E é cultural. A falta, a ausência de participação da mulher na política, ela é cultural. E para mudar a cultura, para mudar a consciência coletiva, nós temos que investir em educação, porque é na escola onde nós conseguimos formar a consciência coletiva enquanto sociedade, o que é justo, o que é importante e o que é prioridade. Então, essa mudança precisa vir a partir dos ambientes de educação, trazendo a família para junto, para que a gente possa ultrapassar esses ditames e essas regras que nos impedem de acessar a política e fazer disso um meio de tornar a nossa vida mais justa a partir de uma sociedade extremamente machista. Então, é necessário que essa desconstrução seja feita dentro de um ambiente de educação, sempre com a participação da família, é claro. Muito obrigada, tá, deputada? Muito boa a sua participação aqui com a gente. Obrigada mesmo, tá? Um bom dia. Para você também, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, nós conversamos com a deputada Jó Pereira, deputada estadual aqui de Alagoas, onde nós falamos sobre a participação da mulher na política. Você continua acompanhando a programação da TV Mar. Obrigada, deputada, mais uma vez pela sua participação aqui e por trazer esse debate tão interessante. Agora nós vamos ficando, tá? Por aqui com Bem Assim. Você continua acompanhando a programação da TV Mar. Amanhã nós estaremos de volta. A partir de 9h30, a gente se encontra aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.